É sempre uma grande alegria quando você está conectado conosco e nós temos a oportunidade de nós termos mais um culto. Amanhã é o 14º domingo após Pentecostes, aquele evento lá de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a descida do Espírito Santo, o anúncio da palavra de Deus, a conversão de quase 3.000 pessoas e o Evangelho sendo anunciado pelo mundo, chegando até nós, e nós na incumbência de continuarmos a levar este Evangelho. A temática do dia de hoje é de Deuteronômio, capítulo de número 4, versículo de número 9. E contem aos seus filhos e netos. Que Deus possa abençoar o nosso culto, é o nosso pedido, e convido você a que nesse momento nós possamos fazer a invocação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Convido a que possamos cantar junto ou acompanhar o hino 293 do Inário Luterano, pelo grupo Boa Nova. Em Jesus, amigo, temos, que sofreu a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Leva o coração ferido, tudo a Deus em oração. Andas fraco e carregado de cuidados e temor, vai ao Salvador amado, vai com fé teu mal expor, busca o teu melhor amigo, fala Cristo em oração, nele encontras terno abrigo e repouso na aflição. Cristo é verdadeiro amigo, Cristo provas nos mostrou, quando para ter consigo os culpados se humanou, veio com seu sangue puro dos pecados nos lavar, paz na terra e no futuro, vida eterna vai nos dar. Nesse momento, nós queremos fazer a confissão dos nossos pecados ao nosso Deus. Onipotente Deus e misericordioso Pai, eu pobre e miserável pecador, te confesso todos os meus pecados e iniquidades com que provoquei a tua ira, merecendo muito justamente o teu castigo nesta vida e na eternidade. Deploro de todo o coração estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Suplico-te, mediante a tua profunda misericórdia e a santa, inocente e amarga paixão e morte de teu amado Filho Jesus Cristo, que tenhas piedade e misericórdia de mim, pobre pecador. Amém. Se essa também a tua confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, te anuncio a graça de Deus. E da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoo todos os teus pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Convido a acompanhar a leitura do texto do Antigo Testamento de hoje, Deuteronômio, capítulo de número 4. Os versículos 1 e 2, e depois do versículo 3 até, do 6 até o 9. 1 e 2, 6 a 9,
onde faremos a leitura. Deuteronômio, então, capítulo de número 4, 1 e 2, 6 a 9, onde lemos. Depois Moisés disse ao povo de Israel: obedeçam a todas as leis e a todas as ordens que eu estou dando a vocês agora, para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, vai dar a vocês. Não acrescentem nada à lei que lhes estou dando, nem tirem dela uma só palavra. Guardem todos os mandamentos do Senhor, nosso Deus. E dos versículos 6 até 9, onde diz: portanto, obedeçam fielmente a todas essas leis, e assim os outros povos verão que vocês são sábios e inteligentes. Quando ouvirem falar dessas leis, eles dirão como é sábio e inteligente o povo dessa grande nação. Nenhuma outra grande nação tem um Deus que fique tão perto do seu povo como o Senhor, nosso Deus, fica perto de nós. Ele nos ouve todas as vezes que pedimos a sua ajuda. E será que existe outra grande nação que tenha mandamentos e ensinamentos tão direitos como essa lei que estou lhes dando hoje? Portanto, tenham cuidado e sejam fiéis, para que nunca esqueçam as coisas que viram, e contem aos seus filhos e netos. Assim termina a leitura do Antigo Testamento. O texto do Evangelho para o dia de hoje, nós encontramos no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 7, dos versículos 14 até 23, onde lemos. Jesus chamou outra vez a multidão e disse: escutem todos o que eu vou dizer e entendam. Tudo que vem de fora e entra numa pessoa não faz com que ela fique impura, mas o que sai de dentro, isto é, do coração da pessoa, é que faz com que ela fique impura. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Quando Jesus se afastou da multidão e entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram o que queria dizer essa comparação. Então ele disse: vocês são como os outros, não entendem nada. Aquilo que entra pela boca da pessoa não pode fazê-la ficar impura, porque não vai para o coração, mas para o estômago e depois sai do corpo. Com isso, Jesus quis dizer que todos os tipos de alimento podem ser comidos. Ele continuou: o que sai da pessoa é o que a faz ficar impura, porque é de dentro do coração que vêm os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, os crimes de morte, os adultérios, a avareza, as maldades, as mentiras, as imoralidades, a inveja, a calúnia, o orgulho e o falar e agir sem pensar nas consequências. Tudo isso vem de dentro e faz com que as pessoas fiquem impuras. Até aqui, a mensagem, o texto do Evangelho. Nós queremos, nesse momento, confessar a nossa fé cristã com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Convido você a cantar junto ou acompanhar o hino 247 do Inário Luterano.
Graça e paz da parte de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós queremos meditar no texto há pouco lido de Deuteronômio, capítulo de número 4, destacando o versículo de número 9, onde diz: Portanto, tenham cuidado e sejam fiéis, para que nunca esqueçam as coisas que viram, e contem aos seus filhos e netos. Sob o tema, contem aos seus filhos e netos. Amigos no Salvador Jesus, é bem provável que nos últimos dias você também acompanhou notícias sobre as Olimpíadas, o Criança Esperança, e nesta semana que está terminando, as Paralimpíadas. Destaque foram dados a esses 3 eventos. Em todos eles, algo importante foi destacado: o apoio familiar que os atletas e crianças tiveram em suas conquistas. Beneficiados pelos projetos sociais, muitos tiveram oportunidades também para descobrirem dons e talentos, que com apoio, esses filhos puderam ser levados a êxito na conquista de medalhas. Em entrevistas com vencedores, ficou nítido o valor da presença dos pais em todo o processo vitorioso. Também nos apresentadores do Criança Esperança, eles destacaram que estavam ali e chegaram onde chegaram por causa também do que tiveram dos seus pais, lhes transmitindo a educação, os ensinamentos, os cuidados, mostrando o caminho a seguir na vida. A ponto de podermos com tranquilidade nós dizermos que o ensino e apoio dos pais foram fundamentais para o sucesso dos filhos. E isso acontece em todos os sentidos. A educação, que é atribuição primeira da família para com os seus filhos, foi bem elogiada e lembrada, mesmo que em certas ocasiões tudo aconteceu com muitas dificuldades. O mais importante é que mais uma vez ficou provada a importância da família na sociedade. Nosso texto de hoje, da mensagem, Deuteronômio 4, 1, 2, 6 a 9, com destaque para o versículo de número 9. E o versículo número 9 nos dizendo: Portanto, tenham cuidado e sejam fiéis, para que nunca esqueçam as coisas que viram, e contem aos seus filhos e netos. Algo importante dito por Moisés às famílias do povo de Israel. O livro de Deuteronômio, ele foi escrito por Moisés, o líder do povo de Israel, do Antigo Testamento, que liderou o povo de Deus desde a saída do Egito, durante 40 anos pelo deserto, até a entrada na terra de Canaã, a terra prometida por Deus ao seu povo, desde o patriarca Abraão. Deuteronômio é a repetição da lei de Deus dada ao povo através de Moisés no Monte Sinai, conforme Êxodo 20. Agora, o povo está ainda no território de Moabe, a leste de Canaã, um pouco antes de entrar na terra de Canaã, atravessando o rio Jordão. Moisés faz em Deuteronômio vários discursos no livro. O conteúdo dos discursos de Moisés tinha por objetivo lembrá-los de como Deus os tinha libertado do Egito, como os tinha guiado pelo deserto, como não lhes faltou água, comida e as suas roupas não se estragaram. Ao entrar na terra de Canaã,
O povo devia se lembrar de que sua fidelidade a Deus resultaria em vida abençoada. Do contrário, o afastar-se de Deus resultaria em vida difícil, derrota diante dos inimigos e futura escravidão. O primeiro mandamento da lei dada por Deus, o primeiro mandamento diz: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Esse mandamento seria a chave de tudo, de todos os demais mandamentos e da vida do povo de Deus na nova terra. A fé, a confiança no único Deus verdadeiro, o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. A certeza da promessa futura do Salvador Jesus. A vida com Deus, a partir desta fé, Moisés lembra ao povo. Moisés diz em nosso texto: portanto, tenham cuidado e sejam fiéis para que nunca esqueçam as coisas que viram e contem aos seus filhos e netos. A essa altura, precisamos lembrar que as influências do mundo, elas são muito perigosas para o povo de Deus. Sempre foi assim. O presente texto já alerta isso. Moisés, ao se despedir da liderança do povo, que passou para Josué, preocupa-se. Você e eu sabemos, na realidade, não se tratar de uma preocupação de Moisés, mas uma preocupação do próprio Deus com amor para com o seu povo através de Moisés. O diabo anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar, ou seja, afastar da fé. Por isso é preciso resistir firme na fé. 1 Pedro 5,8 nos mostra isso. Em suma, foi essa a preocupação e mensagem de Moisés ao povo. E quando Moisés disse, nunca esqueçam as coisas que viram, ele está se referindo à revelação de Deus ao povo em Êxodo 20, quando o povo estava acampado ao pé do Monte Sinai e receberam de Deus as tábuas dos 10 mandamentos e todas as leis que guiariam o povo pelo deserto, na entrada da nova terra prometida, Canaã, e também por toda a vida. Pois os 10 mandamentos são a lei moral no coração das pessoas já desde o nascimento e dadas por escrito por Deus através de Moisés para serem relembradas. No discurso de Moisés, ele diz ao povo, e queremos olhar além do nosso texto, o que Deus diz ao povo através de Moisés. Versículo de número 11 a 13 diz: então vocês foram e ficaram ao pé do Monte Sinai, que estava completamente coberto de escuridão e de nuvens negras. Em cima do monte havia um fogo e as suas chamas subiam até o céu. Do meio do fogo o Senhor Deus falou com vocês. Vocês ouviram a voz dele, mas não viram ninguém, só escutaram a voz. Deus lhes anunciou a aliança que estava fazendo com vocês e mandou que obedecessem aos 10 mandamentos, que depois escreveu em 2 placas de pedra. E mais adiante, do 16 até o versículo de número 20, ele diz: e não cometam o erro de fazer imagens para adorar. Não façam nenhuma imagem que sirva de ídolo, seja em forma de homem, ou de mulher, ou de animal, ou de ave, ou de animal que se arrasta pelo chão, ou de peixe. E quando olharem para o céu, não caiam na tentação de adorar o sol, a lua e as estrelas. E no versículo 20 diz: mas vocês são o povo que o Senhor tirou do Egito,
aquela fornalha acesa, para serem somente dele, como de fato são. Assim, nesse trecho, Moisés deixa claro que os 10 mandamentos que Deus escreveu em 2 placas de pedra continuam válidos. E nós vemos claramente isso para os nossos dias de hoje. São a lei moral. Todo ser humano já nasce com essa lei em seu interior. Porém, a temos com impossibilidade de a cumprir e sempre nos lembrarmos dela. Não conseguimos cumpri-la nem parcialmente, e muito menos na íntegra, por causa da pecaminosidade em nosso coração. E, portanto, precisamos então da lei por escrito, assim como Moisés deu, para nos lembrar dela. Frear os nossos anseios e descumprimentos da lei, ou seja, frear o pecado. Tê-la também como espelho para nos mostrar o quanto somos falhos, pecadores diante de Deus e também diante do nosso próximo. E tê-la como um caminho certo a tentarmos persegui-la e querermos viver como novas pessoas em Cristo e andar conforme a vontade de Deus. Foi justamente por causa dos nossos pecados e de toda a humanidade, de todos os tempos, que Deus enviou Jesus para nos salvar. Jesus cumpriu a lei em nosso lugar. Nós, na realidade, somos nota 0 em relação à lei. Não conseguimos cumprir nenhum dos mandamentos. Jesus é o nota 10. Em Gálatas 4, 4 e 5, isso fica bem claro. E diz: vindo a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, ou seja, debaixo da lei, a fim de resgatar os que estavam debaixo da lei, toda a humanidade, nós também, a fim de que nós recebêssemos a adoção de filhos de Deus. Ou seja, pelo sacrifício redentor de Cristo na cruz, Ele nos oferece o perdão dos pecados, vida e salvação. Todo o que nele crê tem esse perdão, vida e salvação. A fé nele nos faz apropriar-nos desse perdão e, de pecadores condenados ao inferno, ele nos transformou, então, em crentes, ou seja, cristãos perdoados. O Santo Espírito de Deus, então, habita em nosso coração e temos a vontade, de andar conforme a vontade do Senhor, as palavras de Deus, os seus santos mandamentos. Amigos, no Salvador Jesus, invista no conhecimento da palavra de Deus. E eu deixo a dica para você no dia de hoje. E a dica é a seguinte: temos a Bíblia de Estudo da Reforma, que por ocasião dos 500 anos da Reforma foi editada, Sociedade Bíblica do Brasil, e que nós temos à venda na Concórdia Editora, uma referência, editora da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, que você pode adquirir. A história da Reforma, a palavra do nosso Deus, mais importante de tudo, e temos também no comentário de cada versículo com referência, sendo uma Bíblia de estudo, sobre as ligações, por exemplo, que nem tivemos hoje no texto, falando de Deuteronômio, ligando lá com Êxodo e assim por diante. Grande conhecimento que você pode adquirir para aprimorar, fundamentar cada vez mais o seu conhecimento na palavra de Deus e também poder disseminar essa palavra, compartilhar esta palavra com outras pessoas. Ainda lembro a você também que desta palavra de Deus, Lutero, lá em 1529, escreveu o Catecismo Menor.
Existe um outro maior, mas o catecismo menor. E o que contém o catecismo menor? As 6 partes principais das doutrinas cristãs, ou seja, da doutrina da palavra de Deus, falando sobre os 10 mandamentos, o credo, o Pai Nosso, o sacramento do santo batismo, o ofício das chaves e a confissão e também o sacramento do altar. O catecismo é um livro que instrui por meio de perguntas, ele faz perguntas e ele também responde essas perguntas. E assim, podemos ter um conhecimento maior da palavra de Deus e com os textos, versículos de referência e histórias da Bíblia, ou seja, tirado da Escritura Sagrada para o ensino. Boa dica também para os seus conhecimentos e o ensino para os seus filhos e para os seus netos. Ainda queremos lembrar que para cada dia do ano, podemos ter também 2 devocionários. Eu tenho um deles aqui. Os 5 minutos com Jesus, da hora luterana, a voz da cruz, levando Cristo às nações, que podemos encontrar também na editora Concórdia. Uma mensagem para cada dia do ano, num texto da Escritura, a mensagem e também uma oração para cada dia. Em apenas, no máximo, 5 minutos, e você tem boa palavra de Deus tirada da Escritura para o dia a dia da sua vida. Algo importante para você e um bom presente também para dar para outras pessoas. Mas não podemos esquecer de que Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. E por isso, aqui lembramos também a Bíblia Ilustrada, 365 histórias bíblicas. Algo muito importante para que você possa, de forma ilustrada, ensinar as crianças já de tenra idade. Importante, por exemplo, que já desde o santo batismo as crianças recebam essa Bíblia. E faz a diferença se seu filho ou sua filha, quando vão dormir, escutam uma história da palavra de Deus e podem ter esta edificação ao descansar na confiança em Jesus, o Salvador. Finalizando a nossa mensagem, dizer então, invista para que você possa cada vez mais usufruir do conhecimento da palavra de Deus. Esta palavra que o Espírito atua em nossos corações e faz-nos extravasar também na vivência do dia a dia, no amor cristão e no testemunho desta mensagem do Evangelho para o mundo. Portanto, tenham cuidado e sejam fiéis, para que nunca esqueçam as coisas que viram e contem aos seus filhos e netos. Que maravilhoso será se no dia derradeiro, por ocasião da volta de Jesus, pudermos dizer: Senhor, aqui estou eu e os filhos que tu me deste. Deus nos abençoe em sua graça, em nome de Jesus. Amém. Esse é o momento da nossa oração geral. Agradecer as bênçãos que recebemos de Deus. Pedir que continue a nos abençoar e andar conforme Ele nos orientou na palavra, especialmente no texto de hoje. E, em nossa oração, gostaríamos de citar o senhor Krausen, vice-presidente da comunidade, sua saúde, senhor Marquinhos, filho do seu Krausen, também questão de saúde, a senhora Glaci, a senhora Enedina e o senhor Valadão também. Essas pessoas que citei aqui, elas estão impossibilitadas de vir à igreja por causa da sua saúde e temos-as visitado e também levado a elas a Santa Ceia do Senhor. Certamente, muitas outras pessoas poderiam ser incluídas nesse momento, também muitas que estão de aniversário, outras necessidades, dificuldades e especialmente dias difíceis que vivemos de pandemia. Tudo isso queremos entregar ao nosso Deus e pedir que Ele nos ajude e nos abençoe na continuidade da caminhada da nossa vida. Oramos.
Bondoso Deus e Pai, tua palavra é maravilhosa e por isso o salmista lembra, a lei é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é verdadeiro e dá sabedoria aos simples, ou seja, faz-nos sempre nos despir de nossa sabedoria e confiar na tua palavra, na tua sabedoria. Assim como diz o Salmo 111:10, o temor do Senhor, o respeito, a confiança é o princípio da sabedoria e revela prudência os que a praticam. Faze-nos ser sábios, Senhor, sempre. Obrigado pela oportunidade desses textos maravilhosos neste final de semana e início de outra. Continua, Senhor, a abençoar nossas vidas. Obrigado por todas as bênçãos que derramaste sobre nós até aqui, especialmente nos preservado na fé em Teu Filho Jesus, o Salvador. Olha com Tua misericórdia e graça para todas as nossas necessidades e dificuldades. E quando nos afastamos da oportunidade, Senhor, de que essa lei nos mostre o nosso erro, arrependidos voltemos e nós encontremos sempre a mensagem do Santo Evangelho. Jesus morreu e ressuscitou para que pudéssemos ter perdão, vida e salvação. E concede que compartilhemos também esta mensagem do Evangelho da salvação para o mundo, assim como Tu queres. Senhor, abençoa as nações, todas elas, especialmente também a nossa, desde os municípios, os estados e a federação como um todo, para que possamos, Senhor, ter aí essa grande dificuldade da pandemia passando, que possamos ter uma recuperação também da economia para termos o pão de cada dia, que possamos nos amar uns aos outros e nos unir cada vez mais e que Tu sejas o centro das nossas vidas e que possamos sempre lembrar aos nossos filhos e netos aquilo que Tu fizeste em nossas vidas, a Tua palavra maravilhosa que nos ensina e que eles possam seguir conforme a Tua santa vontade, porque a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, conforme o Salmo 119, versículo 105. Bondoso Deus, recupera as pessoas nas necessidades e dificuldades, especialmente aquelas que citamos e tantas outras que nós não citamos, mas Tu bem a conheces e amas todas elas. Dá a certeza do Teu amor e recuperas. Consola também as pessoas que perderam seus entes queridos na certeza da ressurreição e da vida eterna. Abençoa a continuidade das nossas vidas na comunhão contigo e que não falte jamais a Tua palavra entre nós, para que possamos cada vez mais nos firmar nela e também compartilhar do Teu amor. Fica conosco, Senhor, e abençoa-nos, e especialmente também aqueles que completaram mais um ano de vida, que possam ser agradecidos a Ti e andar conforme a Tua santa vontade, e todos nós possamos, enfim, habitar contigo eternamente nos céus. Por Jesus, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador, pedimos, agradecemos e Te louvamos. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Esse é o momento que a gente agradece a todos que de uma maneira ou de outra colaboraram para que o nosso culto pudesse ser realizado. Faço o convite para no próximo sábado, às 19h15, o culto remoto, e que não deixa de compartilhar o que você viu e ouviu, tanto a filhos e netos, como a todas as pessoas, amigos, vizinhos e outros que você encontrar em sua vida, esta mensagem maravilhosa do amor de Deus em Cristo Jesus. Também temos os nossos cultos presenciais, todos os sábados às 19h, aqui em Cachoeirinha, e também aos domingos às 9h na comunidade Bom Jesus de Gravataí. Deus possa abençoar o seu fim de noite, também um domingo abençoado, toda a semana, e o convite que já fizemos a estar conosco novamente. Um grande abraço a todos vocês. Recebam a bênção do Senhor.
O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Nós queremos finalizar o nosso culto cantando do hino 246 do Inário Luterano, com uma letra maravilhosa. Retenhamos com firmeza o santo ensino do Senhor.